Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para nossa aula 5, ok? Tá? O que nós vamos ver hoje, como eu falei na última aula, a gente vai começar a ter um trato mais matemático aí do conteúdo que a gente está trabalhando. Tá? Nesse primeiro momento, então, o que a gente vai ver é uma coisa que a gente chama na física, tá? De quantização, tá? Opa! Quantização da carga elétrica, ok? E tá, eletrização por contato, tá? Na última aula a gente trabalhou, tá? Eu trabalhei com vocês os processos de eletrização, que daí tinha eletrização por indução, eletrização por contato, que é o que a gente vai ver agora, e a eletrização por indução. Só que o atrito e a indução, eles não têm um trato matemático, é algo mais um procedimento, certo? E a eletrização por contato, ela já entra aí com alguns cálculos ali, são simples, tá? Mas já vou dar esse trato, que daí na aula que vem já vem uma outra parte que é a lei de Coulomb, pelo menos no primeiro momento, né? E a quantização da carga elétrica, que é para justamente a gente entender como é que se mede esta carga elétrica, né? Porque vem falando, tem a carga elétrica positiva, tem a negativa, tem a atração, tem a repulsão, tá, mas como é que se mede isso aí? Certo? Que nem a massa tem os quilos lá, quando a gente fala, os quilogramas, temos os metros, os centímetros, o grau Celsius, a temperatura, tá, mas e a carga elétrica, né? Então a gente vai ver justamente isso daqui, tá? Então, começando pela questão da quantização da carga elétrica, tá? Não se assustem com esse nome, pois quando a gente fala em quantização, é porque essa coisa é dada em quantidades específicas, né? Por que isso? Certo? Bem, começa pelo seguinte, a carga elétrica, ela tem origem no átomo, né? Ou melhor, origem nos constituintes do átomo, que são quem? Os prótons e os nêutrons no núcleo, né? A gente diz que o nêutron tem carga zero, vou botar um N0, e o elétron na eletrosfera, certo? Que a princípio para nós são as menores quantidades possíveis de matéria, né? Claro, isso a gente é a consideração que a gente faz de início, tá? Porque a gente vê que depois o próton e o nêutron, eles são formados por outras coisinhas chamadas quarks, né? Quarks, tá? Mas não existem esses quarks em separado, tá? E é uma coisa bem avançada trabalhar com isso. Então a gente considera que esses são os menores, certo? Então o próton e o elétron, que tem as cargas positivas e negativas, né, correspondentes, tá? Vão possuir, em consequência, as menores cargas elétricas, certo? Por quê? Porque eu não consigo pegar esse cara e, sei lá, quebrar ele ao meio. Ou melhor, o elétron, que ele é elementar, eu não consigo pegar o elétron e quebrar ao meio. Então, a menor quantidade de carga possível é a carga de um elétron, né? Isso aqui é o menor valor, certo? Que eu consigo ter para uma carga elétrica, certo? Depois de um elétron, eu tenho a carga de 2 elétrons, que é o que vem depois, né? Depois disso, eu tenho 3 elétrons, mas nunca na natureza a gente vai encontrar um valor de 2 elétrons e meio. Isso aqui está bem errado, isso não existe. E bem, na física, se a gente não consegue ter esse tipo de coisa, né, um valor quebrado, né, a gente diz então que essa coisa que não tem valor quebrado, ela é quantizada. E que coisa é essa aqui? Carga elétrica, né? Eu não consigo ter meio elétron, né? Porque lembra, quando eu falei dos processos de eletrização, ou eu tinha falta de elétron, ou eu tinha excesso de elétron. É sempre mexendo com esses caras. Eletricidade, elétron, né? Então eu vou ter ou um elétron a mais ou um a menos, né? Se eu pensar no menor valor. Só que depois disso eu tenho que ter 2. Depois, 3. Eu nunca vou conseguir ter o 2,5, eu nunca vou conseguir ter o 1,5 elétron. Então, como não existe esses valores quebrados, a gente diz que a carga elétrica ela é quantizada.
Ou seja, uma coisa que é quantizada na física é aquela grandeza que eu nunca consigo ter um valor quebrado, né? Eu tenho uma quantidade mínima. E a carga elétrica, qual é a quantidade mínima? Um elétron, certo? A gente podia fazer um análogo com dinheiro. Qual é a menor quantidade de dinheiro que eu posso ter, né? Pensando, esquecendo o zero. É 1 centavo, certo? Eu consigo ter meio centavo? Não, não existe. Ou é 1 centavo ou depois disso é 2 centavos. Então a gente pode dizer que isso aqui, ó, é quantizado, né? Mas claro, a gente não fala dinheiro quântico, isso é balela de cult, né? Mas a gente fala que ou o valor é quantizado ou ele é, olha só um outro nome, discreto. Tem um i ali, tá? Ele tem uma quantidade discreta. Discreto. O que é algo discreto? É algo que é dado em quantidades, ou seja, não tem valor quebrado, né? Qualquer outro valor que pode ser quebrado sempre é dito contínuo, mas aqui a gente vai focar nesse cara, que é discreto, ou seja, quantizado, ou seja, não tem valor quebrado, né? Tem sempre um valor mínimo e qualquer coisa é múltiplo desse mínimo, né? 1, 2, 3 elétrons, por aí vai, né? Até nos infinitos, certo? Mas nunca vou ter um valor quebradinho, uma vírgula, é sempre um número inteiro aqui, tá? E aí é o trato da quantização da carga, tá? Eu vou colocar aqui uma nova folhinha, vou escrever aqui o nosso título, deixa eu esticar isso, tá? Que é a questão da quantização da carga elétrica, tá? Que, aliás, é através disso que a gente consegue estipular uma coisa chamada de quantidade de carga elétrica, tá? Essa quantidade de carga elétrica a gente vai chamar de Q. Q de quantidade. Esse Q, tá? Na aula ao vivo eu botei uma fórmula bizonha lá que tinha uns parênteses, mas não sei por que eu fiz aquilo, acho que não sei. Mas como é que a gente calcula? Sempre assim, ó, mais ou menos, já explico o que é isso, um número N vezes um valor E. Quem é quem aqui? Esse N, tá? Vamos botar as letrinhas aqui. É um número inteiro. Tá? Esse N é um número inteiro. Tá? Este outro camarada aqui, este E, lembra que eu falei que a menor quantidade possível era de um elétron. Então a gente bota esse E não de... Também pode ser carga do elétron, mas a gente dá um outro nome que é chamada carga elementar. O que é a carga elementar? O que é uma coisa elementar na física? É uma coisa que é a menor quantidade possível. Então, a carga elementar é a menor carga que eu posso ter. E aqui o número inteiro. E o mais ou menos vai me dizer simplesmente a questão se a carga elétrica ou a quantidade de carga elétrica é positiva ou negativa. Lembrando, positiva quando falta elétrons, né, ou quando eu tenho perda. Negativo é quando eu tenho excesso de elétrons, sempre lembrando disso, certo? E neutro, tá? A gente chama de N0, que é a carga nula, não é que não tem elétron, mas o número de elétrons é o mesmo que o de prótons lá no meu montoado de átomo, né? Essa falta aqui é quando eu tenho mais elétrons, né? Tipo, elétron... Opa, menor aqui, desculpa. É a quantidade de elétrons menor que a de prótons. Aqui, a quantidade de elétrons maior do que a de prótons. Né? O excesso e a falta é sempre com relação aos prótons. Aqui é igualzinho, certo? Muito cuidado com isso. Ah, e a carga nula, quando a carga é nula, é neutra, a gente diz que a quantidade de carga dela é zero, né? Porque se os dois são iguais, esse N aqui eu já vou dizer é zero, porque o que é o N? É a diferença de prótons e elétrons, né? É o excesso ou falta, né? E claro, a gente poderia voltar nesse sinal, mas a gente pensa em excesso ou falta de uma quantidade e pela própria interpretação a gente pode dizer se é positivo ou negativo, né? A interpretação a gente já viu bastante, a parte conceitual disso já consegue entender essa situação, certo? Mas bem, isso aqui é uma fórmula, tá? É uma formulazinha que a gente vai usar. Lembrando, tem aula de exercício, vocês acessem, deem uma olhada lá, são 3 exercícios
tranquilos, tá? Que aborda essa parte aqui. Mas bem, como é que a gente trabalha a unidade de carga elétrica? Qual é a unidade? Opa, aqui. Unidade de carga elétrica. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Não vai, faz assim. Aqui daí eu acho que não pega no rosto ali no vídeo. Perfeito. Unidade de carga elétrica. Bem, quando eu quero escrever unidade de alguma coisa, o que é unidade de carga? É como eu vou medir essa carga, né? Eu sei que a quantidade de carga tem uma fórmula. Quando eu coloco um colchetes, certo? Colchete sempre significa o quê? Unidade da coisa que está aqui dentro. Então, unidade de carga elétrica, que é o C. O que é o C de Coulomb? Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, que fez a lei de Coulomb, que é o assunto da próxima aula. Vamos falar de força elétrica. Então, a carga elétrica a gente mede em coulombs. Eu já devo ter falado isso, né? E, bem, um elétron, esse Ezinho aqui, ou melhor, o que a gente chama de a carga elementar, ele é igual a 1,6 vezes 10 na potência menos 19, né? Então entra a notação científica aqui. Eu vou ter nos exercícios resolvidos ali alguns cálculos com isso, certo? Se tiver muita dúvida, vocês mandem por e-mail, tá? Pra gente, né, talvez ter que semana que vem dar uma parada para falar estritamente desse tipo de cálculo. Mas é 1,6 vezes 10 na potência menos 19 coulombs, né? O que eu quero dizer? Que um elétron tem uma carga negativa de 1,6, 10 na menos 19. 2 elétrons, o dobro disso, ou seja, 3,2 vezes 10 na menos 19. Um próton, ele vai ter essa mesma carga, porém positiva, né? 1,6, 10 na menos 19, que é a mesma coisa que deixar sem o sinal, né? Então, isso aqui, ó, é a carga do elétron, a carga do próton. E qualquer outro corpo vai ter uma carga, que é o quê? O número, né, excesso ou falta, vezes este valor elementar, né, que é a carga de cada um desses elétrons em excesso ou faltantes, tá? Daí, para essa parte, vocês têm um vídeo de exercício, se quiser dar pausa aqui e ir para o próximo, ok? Que agora eu vou falar, né, isso aqui é com relação à carga elétrica. A gente tem esse trabalho aqui para fazer com relação à carga elementar. Temos essa potência aqui, muito importante. E, inclusive, eu vou pegar essa fórmula aqui e trabalhar um pouco. Olha só. Q é igual a N, ou melhor, mais ou menos N vezes E. Essa é a nossa expressão, tá? Mas essa expressão serve para quê? Para eu calcular quantidade de carga elétrica. Tá, se na minha questão pede outras coisas, por exemplo, ele quer não saber a quantidade de carga, mas o número de elétrons que estão em excesso ou em falta. Bem, eu vou pegar essa fórmula e, como eu quero uma fórmula para N, eu vou usar esse cara. Como? Isolando o N. Olha só, Q é mais ou menos N vezes E. Como eu quero esse cara aqui, vai ser meu X. Então, eu vou isolar ele. Vou fazer o quê? Este E passando para o outro lado. Como eu tenho uma multiplicação, ele vai passar fazendo uma divisão. Então, eu já encontro outra fórmula. N igual a Q sobre E. E veja, eu tirei o mais ou menos. Por quê? Porque nessa situação, o mais ou menos não vai me dizer nada, né? Porque esse N vai ser simplesmente a questão dos elétrons faltando ou em excesso. O sinal daria isso. Mas como a gente vai estar em questão da interpretação, a gente pode se livrar desse sinal, né? Aqui eu botei o mais ou menos porque a carga tem que ter mais ou menos. Mas a interpretação traz. Aqui, pela própria interpretação, a gente pode se livrar daquele mais ou menos e ficar só isso. Daí o número que ele achar, bem, é excesso ou é falta? Bem, isso aí a gente pode ou pensar na carga elétrica em si, né, se é negativo ou positivo,
Ou a gente vai lá na interpretação do problema, vê quantos elétrons faltaram. A gente vê. Ou se a carga é negativa, é porque é excesso. Se é positiva, é porque é falta. Então, essas duas expressões falam a mesma coisa, porém aqui eu posso usar para calcular carga e aqui para calcular número de elétrons, né? Só que, claro, eu preciso decorar essas duas? Claro que não. Entende que eu usei isso aqui para chegar nisso. Né? Isso aqui, eu peguei essa fórmula e isolei o N. Ou seja, é um processo aqui basicamente que é de pegar e trabalhar com as fórmulas, né? Que é a matemática que a gente precisa. Basicamente, o isolar o X, certo? Então, temos essas duas expressões aqui, tá? E outro ponto importante é com questão das grandezas, tá? As unidades de carga, vamos fazer um quadradinho aqui, que vai ser o nosso parênteses, nem um parênteses, mas as cargas que nós iremos trabalhar vão ser com a utilização dos chamados multiplicadores. Tá? Ou também os chamados prefixos. Tá? Quem são eles? O Mzinho de mili, o ni. Isso aqui a gente chama de mi de micro e o N de nano. Este N não é este aqui, é outra coisa, tá? Vou dar um exemplo. Ou melhor, eu vou colocar as potências aqui, que isso aqui significa 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9, tá? Exemplos. Aqui, o Mzinho vai ser milli quando ele estiver na frente do coulomb. Por exemplo, 3mc, ou seja, milicoulombs, que é 3 vezes 10 na menos 3 coulombs, certo? Ou seja, esse Mzinho eu posso usar ele ou para sumir com essa potência, ou eu posso tirar esse Mzinho e colocar a potência, quando eu tiver que fazer algum cálculo. Aqui, 4 mic, microcoulombs. Ou seja, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. A mesma coisa. Se eu tivesse 10 na menos 6 no meio da minha conta, lá nos exercícios resolvidos, eu posso sumir com ele e colocar esse mi, para abreviar. E com o nano, a mesma coisa. 3 nc, ou seja, nanocoulombs. 3 vezes 10 na menos 9 coulombs. Mesma coisa, eu posso trocar esses dois para justamente ou abreviar, ou quando eu não posso trabalhar com a letrinha, tem que deixar tudo em coulombs, que é a questão da parte das fórmulas, né? Quando a gente for trabalhar matemática, na matemática nunca posso ter esses carinhas aqui, eu tenho que sumir com eles. Como é que eu sumo com eles? Trocando pelas suas respectivas potências de 10, tá? Isso aí vocês conseguem ver uma aplicação melhor nos exercícios resolvidos, tá? Que daí tem a questão envolvendo aí o micro, né? Que é o principal que a gente vai usar a maioria das vezes, ok? Mas é só nessa primeira parte, depois, por enquanto, meio que some, tá? Certo? E a última parte aí, vai terminar agora, que aí é mais fácil, que daí não envolve, né, aquela fórmula lá que a gente usou, que é a eletrização por contato, tá? E como é que funciona? A gente pode usar de várias maneiras, tá? Olha só, eu tenho aqui, a gente sempre vai usar corpos iguais, tá? Eu tenho um corpo igual A e um outro B. Este aqui, eu posso dizer que ele tem um valor Q, A de carga elétrica. Este aqui, um valor Q, B. Após o contato entre A e B, certo? O que acontece? Essas cargas aqui vão se somar, ou seja, eu vou ficar com A mais B. Quando eu separar essas duas cargas aqui, cada uma delas, como são iguais, é assim que a gente vai tratar, cada uma delas vai ficar com metade disso. Ou seja, olha só, cada uma vai ficar com QA mais QB divididos por 2, né? Claro,
com valores numéricos é bem mais fácil de ver isso. Mas o que é isso aqui? É o total. Vamos chamar isso aqui de total. O que eu estou pegando? O total e dividir por 2. Ou seja, eu estou pegando a metade e levando para cada um. Certo? Se fosse com valores, por exemplo, o QA é 2 microcoulombs e o QB é menos 8 microcoulombs. O total, que a gente nem chama de total, na verdade é melhor chamar de líquido. Por que líquido? Bem, porque eu vou pegar o 2 e eu vou somar com o 8, só que o 8 é negativo. Então eu não tenho mais uma soma, eu tenho uma subtração, que vai dar menos 6. Por isso é melhor chamar de líquido, né? Porque daí é os positivos com os negativos. Então, ó, o total aqui, que é o líquido, é menos 6. Cada uma, então, no final vai ficar com o quê? Com a metade disso. Ou seja, com menos 3 microcoulombs para cada lado, certo? Que é o que a gente fez aqui, ó. Pegou os dois, somou e dividiu por 2 para cada um. Então, a gente pode dizer que nesse processo por contato, olha só que legal. Claro, eu posso fazer isso em N etapas. Né? Eu posso fazer essa daqui, daí pegar esse cara, fazer com outro. Mas, individualmente, tá? Para cada vez que eu for fazer essa eletrização, eu posso fazer o seguinte, ó, que a carga final é igual ao total, ou melhor, não vou botar total, é igual ao líquido dividido pela quantidade de corpos em contato. Né? Aqui eu usei 2, então eu dividi por 2. Mas, se por um acaso eu tivesse 3 corpos em contato simultaneamente, um A, um B e um C, tá? E eu tocasse os 3 ao mesmo tempo, esse N seria um 3. Tá? Só que, claro, tem questões ali que tem 3 corpos, só que eu vou trabalhar 2 a 2, então 2 de cada vez. Aí tem que ter muita interpretação. Tanto até para tirar essa fórmula aqui, ok? Mas sempre pensar assim, tá? Eu vou pegar os corpos que estão em contato, entra em contato, soma a carga de cada um, cuidando bem o sinal, e depois que eu separo, eu vou dar a mesma quantidade para cada um. Se são 2, divido por 2. Se são 3, divide por 3. Se são 80, divide por 80, certo? Até uma questão que a gente não vai usar aqui, mas é uma coisa interessante assim nisso aqui, ó. Como é que a gente pode escrever uma soma? A gente usa um símbolo, que é este aqui, ó. Que é o símbolo, a gente chama de sigma. É o sigma maiúsculo. Então, quando eu falo uma soma, eu vou pegar, em vez de eu escrever QA mais QB mais QC mais QD, por aí vai, eu digo a soma dos Qs. Que daí se tem 80 cargas, soma 80 cargas, entendeu? A gente não vai usar isso por enquanto, é só um baita de um parênteses, tá? Mas é um jeitinho, né? Que a gente diz, as Q, soma das Q. Tem mais específico que a soma dos índices ali, mas é só um detalhezinho, tá? Que é a soma dos Qs. Daí a gente chama aqui de I, aqui é de I, daí é o Q1 mais Q2 mais Q3. Mas como a gente usa letra, deixa assim, tá? É uma forma de a gente trabalhar, né? Que é a soma de Q. Quem é Q? As cargas, certo? E aí é um exemplo do cálculo para eletrização por contato. Daí agora vocês vão lá para os exercícios, dar uma olhada, tá? Como é que eu resolvi ali? Deixa eu ver aqui, eu tô aqui. São 3 exercícios, certo? Cada um abordando uma parte aí, muito interessante. Então, prestem bem atenção, tá? A questão de ter mais de uma etapa também é importante, que as atividades que vocês têm que fazer de entregar, elas estão com gabarito, então vocês conseguem se guiar bem. E daí vocês também podem perguntar, tá? Mas, olha só, cuidem, tá? Eu posso ter 50 corpos, mas eu só vou fazer a conta para os que estiverem em contato. Se eu tiver só 2 deles em contato, eu esqueço todo o resto. Pensa, quem é que está em contato com quem? Daí tu vê aí. Né, de fazer essa brincadeira aí que eu fiz aí de separar eles. Certo? Aqui a câmera tá contrária. De pegar e separar eles aí. Ok? E bem, essa aula era essa, tá?
Aula que vem a gente vai ver a lei de Coulomb, é o mesmo arquivo de material de apoio, tá? Talvez a gente fique umas 2 aulas, porque daí tem muitos detalhezinhos ali, para daí depois dar prosseguimento, ok? Bem, então, caso dúvida, vocês podem mandar por e-mail da Educar, tá? E também vai ter nosso momento lá que eu vou estar ao vivo no horário à noite, que eu já vou passar para vocês, tá? Acredito que em breve, certo? Então, bem, pessoal, era isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.